Olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso devocional, Uma Vida com Propósitos. E hoje é o 22º dia desse devocional. E o tema de hoje é Criado para se tornar semelhante a Cristo. O versículo de Romanos 8:29 diz o seguinte: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Colossenses 1,15 diz: Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muitos nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá nosso corpo. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. No entanto, a imagem está incompleta, além de ter sido danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, algo que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus, ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Ser semelhante a Cristo consiste em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo sobre o amor e nas características de uma vida produtiva e eficaz, descrita por Pedro. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Talvez você pense: por que isto está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus concede o nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções
não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em sua vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Cristo vive em vocês. Como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. Então entenda, a obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas ao redor e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor, amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática, é um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida e, mesmo assim, não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que, quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que você pudesse levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e o nosso destino. Nesse capítulo, minha querida, você entende
o que você tem que fazer para se tornar semelhante a Cristo. E eu tenho a certeza que quando você ouvir este áudio, o Senhor vai falar mais ao seu coração. Eu deixo o versículo de Romanos 12:2 para você memorizar. Leia esse versículo, ore sobre ele, e eu creio que o Senhor vai te encorajar a sempre buscar aquilo que Ele deseja para a sua vida, em sempre estar em obediência. E uma pergunta para você acrescentar nesse devocional. Em que área de sua vida você precisa hoje rogar pela operação do Espírito Santo para se tornar mais semelhante a Cristo? Se você compreender essa pergunta, você vai saber o que realmente Jesus quer para você, o que você precisa fazer para se tornar mais e mais parecida com Ele. Que Deus abençoe, que fale ao seu coração, e amanhã eu estou de volta com mais um devocional para abençoar a sua vida em um nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã.